Entrevista do presidente do Banco Central no Roda Viva de ontem. Eu vou notar duas coisas. Primeiro, a entrevista foi gravada. Já aconteceu outras vezes. É raro. Em que ocasiões acontece? Se é um convidado estrangeiro que está passando pelo Brasil, que só tem agenda para gravar no dia X e não pode estar ao vivo lá, na segunda-feira, por exemplo, porque é um horário ruim, também é tarde, né? Se é eventualmente um convidado remoto, né, que está fazendo fora do Brasil, e aí se faz gravado, enfim. Mas é a exceção, o Roda Viva é ao vivo. O presidente do Banco Central, por que não fez um programa ao vivo? Por que foi gravada a entrevista? Já não fica legal, né? Parece que é um negócio para proteger, para se proteger. Porque se sair alguma coisa fora do script ali, dá tempo de eventualmente dar uma consertada. Tô dizendo que foi esse o acordo, não sei. Mas é esquisito, tá? Não sei o motivo de ter sido gravado também. Podem alegar 1000 questões, agenda, tudo bem. Mas enfim, por parte inclusive do Banco Central, não pega bem você fazer uma entrevista no maior programa de entrevistas do Brasil, que é o Roda Viva, e você vai fazer uma entrevista gravada, tá? Passa uma sensação de que você tá com medo de se expor. Segunda observação que eu vou fazer aqui, a bancada. Passa a sensação que é uma bancada para proteger o presidente do Banco Central. Nada contra os colegas entrevistadores que estavam ali. Não se trata disso. A questão é que era uma bancada hegemônica. Não tinha cabeças muito divergentes ali. Não tinha ninguém na imprensa independente, para começar. Independente entre aspas, né, Fernando Rodrigues? Poderia trazer independente entre aspas. Né? Não tinha imprensa independente. Não tinha outros economistas ou estudiosos ali que têm pensamentos contraditórios ao presidente do Banco Central, né? Então, assim, no fim das contas, para que serve aquilo ali? O presidente do Banco Central está ocupando uma função pública. Ele deve respostas à sociedade. Então, parece que fica um programa para blindar. E não só para blindar, para passar a versão ali do cara, entendeu? Passar aquela versão ali, que no fim das contas é a versão do mercado financeiro, né? Da grande elite econômica. E que no final das contas é a versão que contamina a parte de economia da imprensa brasileira. Não só brasileira, no mundo todo é assim, tá bom? Mas aqui também é assim. Tá? Essa visão é a visão que meio que permeia a maneira como se faz cobertura econômica do Brasil. São as mesmas palavras usadas, é o mesmo léxico, é o mesmo dicionário, se ouve sempre mais ou menos as mesmas pessoas, mais ou menos no mesmo campo ideológico, e se entra na notícia sempre com esse viés. Qual viés? Esse viés que foi vendido ontem. Porque para o presidente do Banco Central, o programa de ontem é uma peça de marketing. Para ele é uma peça de marketing. Não estou dizendo que o programa foi montado para isso ontem. Estou dizendo que para o presidente do Banco Central, ao fazer uma entrevista daquelas, onde na bancada não há ninguém que vá fazer um contraditório muito agressivo contra você, agressivo em termos de ideias, né? No qual você está fazendo um programa gravado, ou seja, te dá uma segurança maior de que você não vai cometer uma gafe absurda ao vivo, porque se for ao vivo já era, né? Então, é confortável demais. Eu acho ruim. Minha opinião, não gosto. Acho que o programa, então, não deveria ter ouvido o presidente do Banco Central? Não sei. Aí cada condutor vai atuar de uma maneira diferente, né? Eventualmente, se você quer muito entrevistar alguém e a pessoa faz muita exigência, você pode se colocar no direito também de falar, não, então assim eu não quero te entrevistar. Então, eventualmente, poderiam ter dito, não, gravado, não. Ou essa bancada aqui, não. Então, a gente vai chamar aqui um economista de uma área, de uma corrente de pensamento diferente da sua, para fazer um debate de fato. Acho que faltou ali na bancada, acho que os jornalistas até fizeram perguntas nesse sentido, né? Mas faltou na bancada alguém de coração que seja uma mente divergente do presidente do Banco Central. E vamos lembrar uma coisa importante, gente. No ano passado, vazou um áudio do André Esteves, que é dono de banco, um dos maiores banqueiros do mundo, um dos maiores bilionários do Brasil, uma das pessoas mais ricas do planeta. Vazou um áudio dele dizendo que o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ligava para ele para saber como é que tinha que fazer taxa de juros. O que você acha? Vai para cima, vai para baixo, sobe, desce. Fala aí, Andrezinho. Aí o Andrezinho fala, faz assim, faz assado. Aí eu pergunto, o presidente do Banco Central liga pro trabalhador para saber a taxa de juros que o trabalhador acha que tem que ter? Liga pro microempresário que quer pegar uma grana emprestada para aumentar o negócio dele
e que não consegue porque o juro é absurdo, ninguém tem coragem de pegar dinheiro emprestado porque não vai conseguir pagar depois. Não. Liga para quem? Para dona de banco. Então, essa é a grande questão que está se debatendo no Brasil hoje. Banco Central independente. Independente de quem? Né? E eu tô falando isso, não tô falando sozinho, né, gente? Tem muita gente que manja de economia de fato, né, que tá falando isso. Eu já sugeri aqui, uma das principais vozes nesse debate é a Mônica De Bolle, economista. A Mônica, inclusive, né, nos últimos anos aprendeu a ser uma excelente comunicadora, então ela está se comunicando muito bem, o que é super importante, né, uma intelectual pública de política econômica, está se comunicando muito bem, né, explicando várias coisas que rolaram nos últimos tempos do Brasil. E o que está posto na mesa, a gente pode ver agora, os mega defensores dessa independência que tem hoje, que não é independência. O mercado ele tem umas palavras que é pura disputa de narrativa, né? Eu acho sensacional, né? Tem algumas coisas que são usadas, né, no debate econômico que fazem parecer que quem é contrário àquelas ideias é maluco ou mal intencionado. Por exemplo, independência do Banco Central. Para começar, tem que mudar o termo. Não é independência. Aquilo ali é um conceito normativo, ou seja, um conjunto de regras que foram criadas, do qual o nome independência foi enxertado ali. Quem falou que é independência? Não é independência. Ali tem dependência de várias coisas, né? Mas aí, se você critica, parece que você é contra a independência. Olha que coisa feia. Vocês que estão nos vendo aí. Vocês são todos vocês são contra a independência. Afinal, você é contra a independência? A palavra é usada de propósito, né? Responsabilidade fiscal. Não, isso aqui nós temos que ter a responsabilidade fiscal. Ah, bom. Então, todo mundo que tem ideias divergentes da maneira como se pensa a tal da responsabilidade fiscal é o quê? Um irresponsável. Então, se você não é a favor da responsabilidade fiscal, da maneira como os liberais, os neoliberais estão colocando, você é um irresponsável. Então você não pode ter uma linha de pensamento diferente daquela para eventualmente chegar em resultados que também manterão a responsabilidade fiscal. Não. Responsabilidade fiscal é só daquela formulazinha ali que eles estão usando, né? E, notadamente, nunca é ideológica. Sempre é técnica, né? Gente, economia não é ciência exata. Ciência econômica faz parte das ciências humanas, sociais. Tanto é que economia é ciência política, tá? É política. Não é matemática. Ela se vale da matemática, várias outras ciências sociais também se valem da matemática. Óbvio, se fosse exata, como é física, ninguém ia debater economia. Não existe debate econômico no mundo, né? E se o ser humano fosse minimamente bem intencionado, não existia mais fome, desemprego, né? Não existia mais nada, porque é exata. Você aplica uma fórmula e tudo se resolve. Por quê? Porque é matemática, 1 mais 1 é 2. Nossa, vamos aplicar essa fórmula perfeita aqui na economia, porque ela é uma ciência exata. Claro que ela não é. Ela tem várias variáveis que estão muito mais próximas das ciências sociais do que da matemática. E são opções ideológicas. As opções que estão postas no Brasil desde o governo Temer, também são opções ideológicas. Como eram antes com o governo Dilma e com o governo Lula, e como foram com todos os outros governos. Mas faz parecer que tem um bando de maluco que é contra os senhores ultra técnicos e matemáticos e exatos e não ideológicos. E esses senhores são essas máquinas perfeitas que defendem a responsabilidade fiscal, a independência do Banco Central, né? Como se os outros todos fossem irresponsáveis, fossem contra a dependência, né? A liberdade econômica. Não, então nós somos contra a liberdade. Nós somos um bando de maluco que somos contra a liberdade, contra a independência e contra a responsabilidade. Isso é puramente disputa no campo da comunicação. Puramente disputa, não tem absolutamente nada a ver com economia isso. Porque essa discussão é uma discussão pública. E ela está colocada dentro do campo discursivo. Ela não está colocada dentro do campo da economia. Essa entrevista só aconteceu ontem, no Roda Viva, porque isso é um debate público no campo do discurso. E no campo do discurso, tenta-se empurrar para a margem quem não está alinhado com essa ideologia. E aí, quem não está alinhado com essa ideologia é o quê?
contra a liberdade econômica, é um irresponsável, porque é contra a responsabilidade fiscal, e é contra a independência. Então, meu Deus, é as piores pessoas do mundo, né? Óbvio. Praticamente nós somos o quê? Praticamente um bando de ditadores malucos, sanguinários. É isso que a gente é. E a gente sabe que não é isso. Estamos vendo ao vivo e a cores uma batalha no campo da comunicação, da maneira como as pessoas se comunicam com o mundo. Então, dentro disso, a independência do Banco Central não é independência. É a independência do quê? De quem? De quem que ela é independente? Quem se beneficia das atitudes do Banco Central como foi nos últimos anos? Então, quem se beneficia disso e tem interlocução direta com o Banco Central, tendo influência direta, inclusive no que está se debatendo hoje, que é a tal da taxa de juros, como caiu na imprensa esse áudio do banqueiro André Esteves, influenciando na taxa de juros do Banco Central, aí há uma relação de dependência direta, de benefício direto, de parasitismo direto do Banco Central, que no fim das contas pode ser visto também, e é visto por muitos economistas e cientistas sociais e políticos, o Banco Central é uma agência, uma espécie de agência reguladora da moeda. E aí quem se beneficia diretamente das opções e das posições ideológicas do Banco Central, porque são opções ideológicas, você não consegue, nenhum economista sério do mundo todo, no Brasil a gente praticamente já não tem mais economistas liberais, né, ou neoliberais sérios, só tem palhaço, né? Você não tem assim mais 5 economistas dos quais eu particularmente posso discordar 90% do que a pessoa pensa, só que é um intelectual sério, né? Aceita a divergência, entende um debate de ideias. Não, você só tem, no geral, você só tem palhaço nesse campo no Brasil. Palhaço de Twitter mesmo. Que já trabalhou em banco, que dá consultoria. Os economistas liberais que a gente vê no Brasil, a maioria deles, que estão inclusive agora lutando essa batalha comunicacional da independência, da liberdade e da responsabilidade, parece até bolsonarismo, né? Independência, liberdade, responsabilidade. Isso aí, na verdade, a maioria deles é bolsonarista econômico mesmo, né? Inclusive nas atitudes. A maneira como ataca as outras pessoas, a maneira como ofende as outras pessoas, inclusive nisso. Essas pessoas são também empresários, consultores. Não são pessoas neutras que são chamadas para o debate. E aí eu tô falando de Samuel Pessoa, tô falando de Alexandre Schwartzman, tô falando de vários desses economistas que estão sempre por aí em todos os canais de debate político e são colocados no picadeiro como economistas isentos, técnicos, não ideológicos. Essas pessoas têm interesses econômicos na vida privada delas. São consultores de empresas privadas, do Itaú, para dar um exemplo de um desses aí que eu falei. O Itaú não tem interesse na maneira como o Banco Central do Brasil opera suas políticas ideológicas? Claro que tem. Então, como que um consultor que ganha dinheiro do Itaú vai para a imprensa e é vendido como uma pessoa técnica, isenta, não ideológica, né? E que está ali pela responsabilidade, pela liberdade e pela independência? Não é. Aliás, boa parte dessas pessoas não é nem responsável, muito menos independente e muito menos pela liberdade. Então, a batalha que está se lutando hoje é essa, meus caros e minhas caras. E como já demonstrado, o Brasil, a última pessoa a falar sobre isso essa semana foi o André Lara Rezende, que não é o Che Guevara, não é o Fidel Castro, é o André Lara Rezende, um dos famosos criadores da URV e do Plano Real. Um economista que, de esquerda, não tem nada, né? Foi o último a falar agora essa semana. Deu uma entrevista muito esclarecedora naquele programa que tem no domingo à noite, na Bandeirantes, Canal Livre, eu acho que é, né? Explicando por que a taxa de juros do Brasil, que é a discussão da vez, é absurda. A comparação que ele fez lá é que entre os países emergentes, dito emergentes, né? Tirando os países desenvolvidos, né? Os países de primeiro mundo, como se falava antigamente, a maioria deles tem taxa de juro negativa, tá? Taxa de juro real. E aí explicou o André Lara Rezende. Tá subindo agora lentamente, mas são taxas absurdamente baixas. Ok, não vamos comparar o Brasil
com os Estados Unidos ou com a Alemanha, vamos comparar com o Chile, com o México, etc e tal, o Brasil é o que tem a maior taxa de juros real do mundo, se considerar inclusive só os emergentes. E inclusive ela é o dobro do segundo colocado, que se não me engano na entrevista que o André Lara Rezende deu, lá no canal Livre é o Chile. O Chile ou o México, não tô lembrando muito bem, tá? Então, a taxa de juros real do Brasil, ela não é só alta. Ela é a mais alta do mundo. E ela não é só a mais alta do mundo, ela é quase o dobro da segunda mais alta do mundo. E aí nenhum desses economistas, pela liberdade, né? Nenhum desses economistas pela responsabilidade e pela independência sabe explicar o motivo. Nenhum deles sabe explicar o motivo. É um assunto mais técnico, mas alguns deles conseguem balbuciar que a gente tem uma taxa de juros tão alta assim para evitar que o brasileiro saia comprando desenfreadamente, o que vai causar inflação. Gente, vocês estão com dinheiro sobrando para sair comprando, que nem uns malucos? Um monte de coisa assim? No país onde eu moro, as pessoas tem milhões de pessoas morrendo de fome. Não é que as pessoas não estão comprando porque elas têm um monte de grana e aí a taxa de juros está segurando e isso segura a inflação. As pessoas não estão comprando porque as pessoas não têm dinheiro. A maioria das pessoas está ferrada, está endividada para um caralho. A classe média brasileira só diminui. A classe média brasileira só empobrece. E os pobres ficando miseráveis. E esses economistas mais sérios, mais modernos, que saíram da Idade da Pedra, ao contrário dessa gente que foi diretor de patati patatá do Banco Central 25 anos atrás, que depois não fez mais nada a não ser fazer lobby e ficar trabalhando para banco, os economistas mais modernos e que estão em institutos de pesquisa de economia política sérias no mundo todo, estão falando que o problema é global, não se restringe só ao Brasil e tem a ver com a guerra na Ucrânia, tem a ver com a quebra das cadeias de produção por causa da Covid. As cadeias produtivas foram quebradas com a Covid e depois com a guerra na Ucrânia. É claro que isso causa um problema de oferta, né? Mas aí você argumentar que tem que ter a taxa de juros que tem no Brasil, eu tô tentando encontrar alguém que consiga defender isso sem ser agressivo, mal educado e ficar fazendo trolling no Twitter. Eu não consegui até agora. Tem algum economista do qual vocês discordam, mas que está defendendo a taxa de juros que o Brasil tem hoje, que é o dobro da segunda mais alta do mundo dos países emergentes? O dobro. O dobro. Ela não é 20% mais alta que do segundo colocado. Ela é o dobro. O dobro, segundo André Lara Rezende. O dobro. Vocês têm alguma pessoa séria que consegue defender isso aí? Sem ser troll? Sem se expor ao ridículo? Eu não, sinceramente, eu tô perguntando. Se tiver, coloca aí pra gente, por gentileza. Porque tá difícil. Só tem gente ridícula defendendo isso. Só gente ridícula. Ou gente interessada. Ou os dois. Às vezes a pessoa é ridícula e interessada. Esse papo é um papo sobre comunicação. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse papo sobre comunicação é deixar claro que a gente não é um bando de otário, tá? Porque se a gente joga esse papo muito para essa área que parece uma área técnica, a gente desvirtua o debate. O debate técnico tem que ser feito, óbvio. E está sendo feito por economistas de várias correntes ideológicas. E o Brasil tem economistas brilhantes que ocupam espaços, inclusive como pesquisadores sênior em institutos de relevância mundial na área de política econômica. Nós temos excelentes economistas debatendo essa questão. Mas a questão que está colocada na imprensa, ela não é uma questão técnica. Ela é uma disputa no campo da comunicação. E essa disputa no campo da comunicação, com a péssima ajuda da imprensa, da mainstream, não da independente, tá, Fernando Rodrigues? Da mainstream. Essa imprensa, ela presta um desserviço para esse debate. Por quê? Ela vê o mundo com os olhos do mercado. E os olhos do mercado, que se chamam de mercado, eles foram moldados em termos de comunicação pública para parecer isentos, responsáveis, técnicos, não políticos, desinteressados. E não são, gente. Não são. Se vocês forem ver, a maioria dos economistas que aparecem em programas de debate são empresários. A pessoa tem uma empresa de consultoria, a pessoa é sócia de uma financeira, é sócia de um banco. São pessoas 100% interessadas. E não só são pessoas 100% interessadas. São pessoas que, como bons seres humanos, que fazem opções ideológicas. E, para além disso, fazem opções olhando para o próprio bolso. Ou para o bolso das empresas que pagam as suas consultorias. Ou das quais são sócias. Não são pessoas isentas, desinteressadas. E, para além disso,
são as pessoas que já têm interlocução com o Banco Central e não querem perder força. Não querem perder força na hora de poder empurrar o Banco Central para tomar decisões que lhes beneficiam, independentemente se isso vai gerar mais desemprego, independentemente se a taxa de juros está lá em cima e aí você faz um cálculo simples, é uma coisa evidente, é óbvia, é assim que a roda gira. Se você, que é um desgraçado, que eu sei que você é um desgraçado, que não tem dinheiro para nada, tá? Mas se você tivesse dinheiro, se você tivesse R$1 milhão hoje na sua conta, que para você é muito dinheiro, mas você sabe que isso é troco de pinga, né? Gente rica mesmo no Brasil, a gente fala de gente rica mesmo. Que R$1 milhão a pessoa gasta, né, nas férias, tá? E eu não tô exagerando. Então, mas se você hoje tem R$1 milhão e você olha para aquele dinheiro e você tem duas opções. Eu preciso fazer esse dinheiro girar, porque se ele ficar parado, a inflação vai comer o meu dinheiro. Certo, beleza. A inflação pode ser de 3, 4, 5% ou de 10, 11, 12, não interessa. Se você deixar o seu dinheiro parado, o seu dinheiro vai ficar parado. E ao longo do tempo vai comer, né? Se você deixar embaixo do colchão. A tendência do dinheiro é perder valor ao longo do tempo. Muito bem, o que você faz? Opção A, vou abrir um negócio. Aí você tem que abrir um negócio. Investir, fazer obra, selecionar gente, contratar gente, comprar equipamento, fazer marketing, acordar todo dia e ir trabalhar. Sem a certeza de que aquilo vai dar certo. Opção B, você deixa esse 1 milhão parado no banco, coloca no título da dívida do Tesouro, do Brasil, que está pagando aí 11%, 12%, 13%, né? Porque a taxa de juros está lá em cima. Então o que você faz? Você vai lá e empresta dinheiro para o governo. Você consegue fazer isso no aplicativo do seu banco. Qualquer banco hoje praticamente faz isso. Uma operação simples de fazer. Não precisa nem falar com ninguém. Vai lá e pum, empresta dinheiro para o governo. Literalmente, você pega o seu dinheiro e você empresta para o governo. E você faz um contrato com o governo. Você fala, governo, vou deixar esse dinheiro na sua mão por 6 meses, por 1 ano, por 1 ano e meio, por 5 anos. Você escolhe o tempo que você quer deixar lá. E aí você faz um acordo de juros com o governo, né? Pode ser juro misto, misturando Selic com outras coisas, pode ser pré-fixado, pode ser pós-fixado. Se você faz um pré-fixado hoje no tamanho que está a Selic, você vai escolher fazer o quê, cara? Arriscar botar o seu dinheiro numa padaria ou ficar sentado em casa jogando videogame e olhando o aplicativo do banco fazer o seu dinheiro se multiplicar sem você fazer porra nenhuma? É isso que faz taxa de juros absurda. Aí todo mundo que tem dinheiro tem essas opções. Eu vou investir aqui, eu vou deixar esse dinheiro parado aqui em Selic. É óbvio. E é isso que acontece. E aí, qual é a consequência disso? Menos investimento, menos emprego, menos dinheiro circulando. Porque esse dinheiro fica parado lá, rendendo para você, só para você. Essa é a discussão técnica que está colocada. Mas a discussão no campo da comunicação é uma discussão importantíssima. Tanto é que o presidente do Banco Central achou fundamental dar uma entrevista ontem de 2 horas no Roda Viva, para fincar a bandeira naquela posição. É uma discussão super relevante em termos de comunicação. E nisso a gente não pode se enganar com 2 coisas. A primeira, achar que essas palavrinhas engana trouxa vão enganar quem quer fazer esse debate de uma maneira séria. Então, não é liberdade, não é independência, não é nada disso. É uma opção ideológica por fazer normativamente o Banco Central rodar do jeito que ele roda hoje. É uma opção ideológica de manter o Banco Central mais próximo do mercado financeiro e do grande capital do que dos outros difusos interesses da sociedade. Isso é uma opção ideológica. Não é independência o nome disso. Não é independência. Independência é o nome que deram. Independência é um nome de produto, é uma embalagem. Como vamos chamar esse produto aqui? Vamos chamar de independência. Isso é um nome de produto, é branding puro. É só marca. É para colocar na prateleira. Quando você abre o saquinho, que você olha dentro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ler os ingredientes desse produto, não o nome. Isso é simplesmente marketing. Então não é independência, não é liberdade econômica, não é responsabilidade fiscal. Esse é um debate da área da comunicação. Que para ser vencido, a primeira coisa, a gente tem que entender isso. Senão a gente não entende nada. E aí fica-se marginalizado no debate. Parece que quem discorda é irresponsável, anti-liberdade e anti-independência. E isso não é verdade.
Primeira coisa. Segunda coisa, e não menos importante, todos, eu não vou dizer todos, vou dizer 99% dos atores públicos que estão envolvidos nesse debate e que têm majoritariamente espaço na mainstream media, na grande imprensa, nas grandes empresas de comunicação, que são apresentados como economistas isentos e não alinhados e não interessados, são empresários, consultores, sócios de empreendimentos financeiros, sócios de banco, trabalham para bancos, trabalham para financeiras, tá bom? Então, não são pessoas isentas e não alinhadas e não ideológicas. São tão ideológicas quanto quem faz o debate contrário. Porque esse é basicamente um debate ideológico, político. Não é um debate sobre matemática. É um debate sobre política.